Olá, eu sou o professor Alexandre Rezende, neurocientista e neuroeducador, e estou aqui para falar para vocês hoje sobre os sistemas representacionais. O que são isso? O que são sistemas representacionais? Vamos lá, vamos pensar um pouco sobre isso. Sistema representacional é a forma como nós captamos as informações sensoriais do mundo. Assim, quando nós olhamos para as formas de captação sensorial, não podemos deixar de considerar justamente o nosso sistema sensorial. Nós temos vias sensoriais que nos alimentam de informações constantemente. Ou seja, quais são elas? Visão, audição, olfação, gustação e o tato, correto? São todos portas de entradas de informações sensoriais que recebemos todos os dias, todos os momentos, a toda hora, que vão dando informações e isso molda justamente a resposta como damos ao mundo de acordo com o que chega até nós. Quando nós pensamos dentro da aprendizagem, quando nós olhamos para a parte da aprendizagem, qual é a relevância disso? Por que é importante saber sobre isso? Vamos olhar. Se um aluno ele é mais visual, logicamente ele pega mais informações que sejam visuais. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu acho que aqui vai ter pessoas aqui assistindo esse vídeo que são pessoas visuais. Quando eu ia fazer a prova, eu lembrava exatamente a página lá do meu caderno para responder aquela questão. Ou eu lembrei exatamente a lousa que o professor fez no momento que eu estava respondendo. Não é assim? Nossa, eu vi perfeitamente aonde estava no livro aquela resposta, não é assim? Então, são só dicas para você entender se a pessoa pode ser visual ou não. A pessoa auditiva, lógico que a audição leva mais. Geralmente pessoas auditivas às vezes estudam assim, ó. Elas estudam blá 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 falando enquanto vai lendo e vai falando para ouvir até a própria voz, não é assim? Ela presta muito atenção quando a informação que está chegando no ambiente é uma informação sonora, não é assim? Uma pessoa sinestésica, pode ver, sinestesia é sentir, sensações. A pessoa sinestésica, ela chega no ambiente e ela sente o ambiente, correto? Então, pessoa sinestésica, ela gosta que o ambiente envie informações que façam ela sentir. Uma pessoa sinestésica entra num restaurante, por exemplo, ela olha, ela sente o ambiente, né? Se ela fala se a energia do ambiente está legal ou não. Ela senta na mesa, ela vê a textura da toalha, né? Ela tem todo aquele ambiente, todas aquelas informações sensoriais, elas vêm de uma forma, vamos falar, bem sentindo tudo. Né? Assim, e logicamente, em sala de aula nós temos estudantes de todas as formas, inclusive visuais, auditivas, sinestésicas, ou uma outra forma que eu vou deixar para falar por último. Vamos pensar, por exemplo, num estudante que é visual, né, para ver se você se encaixa nele, né, ou se você observa, se você for um professor, estudantes visuais. O visual, lógico, ele preza muito o que ele está enxergando para construir mentalmente aquela imagem e sempre quando ele tenta lembrar de algo, ele vai, logicamente, acessar arquivos visuais. Vamos falar, um jeito que o visual demonstra para o mundo quando ele está lembrando é dessa forma. O visual, quando ele vai lembrar, ele olha para cima. Ele faz isso para lembrar. Sabe o que eu precisava falar com você? Tal coisa. O visual está na prova, fazendo a prova, aí no meio da prova ele está lá concentrado, no meio da prova ele para e faz assim, ó. Ele olha para cima, pensa, lembrou e continua fazendo a prova. O auditivo, geralmente a pessoa que é auditiva, quando ela vai lembrar de alguma coisa, geralmente ela para os olhos. Ou ela faz isso, ó, ela olha para o lado e fica olhando, geralmente mantendo o olho mais ou menos na linha do horizonte, né? Mais ou menos nessa posição. Então um aluno que por exemplo, se você encontra com uma pessoa que é auditiva, ela vai falar para você, fala assim, viu, eu precisava falar uma coisa para você, qual que é? Tal coisa. O aluno auditivo fazendo a prova, ele está lá concentrado fazendo a prova, de repente ele dá uma parada, olha fixamente para um ponto na frente e continua fazendo. Percebe? Então, isso são situações muito comuns no dia a dia. E o sinestésico, como é que ele faz? O sinestésico, quando ele vai tentar lembrar de alguma coisa, ele tem duas reações básicas. Ou ele olha para baixo para lembrar, porque ele está sentindo, ou ele fecha os olhos.
Geralmente, quando nós trabalhamos com crianças, quando você vai pensar em crianças, a criança, eu até brinco, ela é 250% sinestésica. A criança é sempre muito mais sinestésica, tanto que quando a criança fica brava, o que ela faz? Ela baixa a cabeça e começa a fazer a birra, ou ela fecha os olhos. Se ela fechar os olhos, ela triplica a intensidade daquilo que ela está sentindo. Por isso que uma das estratégias que a gente sempre recomenda, né, para pessoas que trabalham no infantil, trabalham com crianças, é justamente quando a criança estiver com a birra ou chorando, ela vai tender a olhar para baixo e fechar os olhos. Fique na altura dela e peça para ela olhar para você. Se ela tá aqui e olha para você, ela ativa as vias auditivas e aí ela pode ouvir o que você quer dizer para ela. Tá? Logicamente, você vai dizer algo para ela amenizar aquilo que ela está sentindo. Tá? Não adianta você chegar, ela olha para mim, ela olha para você e você fala assim, para de frescura. Aí não, ela vai automaticamente explodir mais ainda. Mas se você olhar no olho dela e falar assim, eu sei que você está sentindo, é muito ruim isso, mas vamos ver de outra forma, isso pode facilitar a resposta dela ouvindo você. Tá? Isso é um ponto bastante importante. Tá? Então, por exemplo, o sinestésico fazendo prova, geralmente é aquele que faz assim, ó. Geralmente o sinestésico clássico é assim, ó. Ele tá fazendo a prova, ele vai lembrar, ele faz assim, ó. Ah, lembrou. Né? Ele fecha o olho, né? Ou ele dá uma olhada para baixo, mas geralmente o sinestésico, quando está fazendo a prova, ele tem essa resposta bem pontual, né? De fechar os olhos, né? Ele fecha os olhos. Uma coisa muito curiosa, né? Que quando você pega esses 3 primeiros sistemas que eu mostrei, o sistema representacional, visual, auditivo e sinestésico, é aquele que norteia basicamente o nosso dia a dia. Você vai perceber, depois de ter assistido esse vídeo, quando você conversar com outra pessoa, você vai perceber, só se você preste um pouco de atenção, você já percebe. Se a pessoa olha muito para cima para lembrar, se ela fica o olho mais parado no horizonte para lembrar, ou se ela baixa os olhos ou fecha para lembrar. E você automaticamente vai lembrar. Visual, auditivo, sinestésico, correto? Essa é uma movimentação básica. Só que existe um 4º nível, que é mais ou menos uma mistura desses 3, que é o que nós encontramos cada vez mais na sociedade atualmente, que é o sistema representacional digital, tá? Esse digital, às vezes você acha assim, é porque é tecnológico, por causa da internet e tudo mais, não é nada disso, falar a verdade. O digital é uma mistura, e o digital é aquele que precisa saber mesmo, ele tem que ter a prova que tudo que ele está vendo realmente faz sentido. Então, como ele tem mistura dos outros sistemas, por exemplo, o auditivo, ele se irrita com ruído de fundo. O digital também se irrita com ruído de fundo. O digital é aquele que fala assim, ó, eu funciono dessa forma, né? Senta aqui, deixa eu te explicar como é que eu funciono. Né? Isso ele sempre joga no funcionamento dele mesmo. Tanto que o digital, ele fala muito consigo mesmo. Né? Tudo ele valida mentalmente. E tanto que às vezes fala, muitos digitais ficam falando sozinho na rua, é verdade, né? Eu sou um deles, tá? Eu sou digital bastante, e às vezes se eu pegar eu falando sozinho na rua, é só lembrar que é o meu sistema predominante que está fazendo funcionar e as minhas percepções. Então, logicamente, a gente tem uma mistura e, claro, algumas características interessantes estão, às vezes, sobressaídas, né, em cada um dos sistemas. É legal tudo isso porque quando nós pegamos essas informações, você descobrindo como você é, se você descobre qual sistema que você tem em maior quantidade ou mais ativo e no momento que você está vivendo, que a gente pode mudar também de acordo com as situações que nós estejamos vivendo, você pode criar estratégias mais focadas. Existem testes que você pode fazer, tem testes disponíveis na internet dos sistemas representacionais que você pode fazer se você é professor para ver o perfil da sua sala. Qual o perfil sinestésico padrão da sua sala para você criar estratégias predominantemente mais no perfil, mas logicamente colocando outras estratégias sensoriais. Se a sua sala é mais visual, use mais estratégias visuais, mas não deixe de estimular a parte auditiva e sinestésica, que faz parte também. Né? Então, isso são dicas interessantes se você é um estudante, que você use recursos visuais, auditivos ou sinestésicos de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu perfil representacional. Correto? Então isso é um vídeo justamente para trazer informações de como captamos informações sensoriais que podem então facilitar a nossa aprendizagem, a nosso desenvolvimento intelectual. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de deixar a sua curtida, não deixe de compartilhar com as pessoas, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, até!